A semana passada nós ministramos a respeito da missão do Espírito Santo, que diz lá no Evangelho de João, o próprio Jesus diz, que a missão do Espírito Santo é glorificar a Cristo. O Espírito Santo, ele não veio para ser o centro do culto, e nem os dons do Espírito Santo para ser o centro do culto. Mas o Espírito Santo, ele veio para que Cristo seja o centro de toda adoração. Ele veio para glorificar a Cristo. Ele veio para nos levar até a Cristo. Ele veio para que Cristo seja o centro de todas as coisas. Como diz em Colossenses 1,16, todas as coisas foram feitas por Cristo e para Cristo. A missão do Espírito de Deus é conduzir nós até Cristo, para que então possamos ser salvos. Essa é a missão que que o Espírito de Deus veio fazer na vida de todos nós, cristãos. Ele veio pegar nós, cada um de nós, e nos conduzir até Cristo, abrir os nossos olhos espirituais para que nós possamos enxergar Cristo, rasgar, quebrantar o nosso coração para nós podermos crer em Cristo. E por quê? Porque o próprio Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Tudo está em Cristo. Cristo veio para o centro de todas as coisas, e é isso que o Espírito de Deus veio fazer na igreja. Ele veio nos levar até Cristo. Ele nos levará a Cristo para todos nós sermos salvos. Qualquer outro caminho que nós traçarmos fora de Cristo, não seremos salvos. Somente Cristo, como diz em Timóteo, que Cristo, Ele é o mediador entre Deus e os homens. É somente Cristo quem pode nos salvar, é somente Ele. É por isso que o Espírito de Deus nos leva até Cristo, abre os nossos olhos espirituais para nós crermos em Cristo, e Ele vai fazer o que em nós? Ele vai nos conformar à imagem de Cristo. Dia a dia, o Espírito de Deus, Ele vai agir no coração do homem, para que o homem cada vez mais seja parecido com Cristo. Cristo foi o homem mais cheio do Espírito Santo que já pisou neste mundo. A gente precisa de entender isso. Nós temos o modelo da Bíblia, não é apenas um modelo, mas o modelo. O modelo para nós seguirmos não é um modelo da religião, não é um modelo que nós achamos, não é um modelo que nós vemos todo mundo fazer. O modelo que nós temos na Bíblia é Cristo. Ele é o modelo, Ele é o Senhor, Ele é o nosso Deus. E o Espírito Santo, Ele vai fazer o que em nós? Ele vai agir em nós, para nós começarmos a sermos parecidos, feitos conforme a imagem de Cristo. O verdadeiro cristão, ele vem todo destruído, cheio de pecado, mas quando ele recebe o Espírito Santo, o que vai acontecer? O Espírito Santo vai começar a agir no coração dessa pessoa, e dia após dia, ela vai começar a ser parecido com Cristo. E hoje nós vamos falar sobre a obra do Espírito Santo. Semana passada falamos sobre a missão, e hoje sobre a obra do Espírito Santo. Sobre o poder do Espírito Santo. Nós falamos sobre a missão, a obra, hoje vamos falar sobre o poder. O poder do Espírito Santo não é quando as pessoas caem no chão, quando as pessoas ficam tremendo, ou quando as pessoas ficam rodando, pulando, ou gritando no microfone. Não é quando o louvor está tocando aquela música alta, ou quando o pregador muda a sua voz ao pregar o Evangelho, ou quando a bateria quebra tudo, ou quando o teclado toca certas melodias, para arrepiar as pessoas e fazerem elas chorarem. O poder do Espírito Santo não é nada disso. O Espírito Santo, o poder dele, não é pessoas caindo ao chão, se debatendo, correndo, não é a unção do riso, não é a unção da prosperidade. O poder do Espírito Santo
não é passarmos óleo na testa das pessoas, nem fazer revelações. O poder do Espírito Santo não são manifestações religiosas. Então, o que é o poder do Espírito Santo? Primeiro nós precisamos de entender como que era o culto na época de Cristo. Como era o comportamento de Cristo? Quando nós começamos a olhar para Cristo, a vida de Cristo, nós vamos começar a ver que certas práticas religiosas em nada se parecem com Cristo. Nós nunca vemos Cristo ficar tremendo, nunca vemos Cristo ficar caindo ao chão, nunca vemos aquelas manifestações bizarras a qual Cristo praticava. Nós vemos que Cristo era um homem cheio do Espírito Santo, e ele era um homem que ele era conhecido não por esses meios religiosos, mas ele era conhecido pelo poder do Espírito Santo. E o que significa então a palavra poder, que nós acabamos de ler aqui no versículo 8? Ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que significa a palavra poder? Ela no grego significa dunamis, que é escrito dinamis, que significa poder, força, habilidade, a qual deriva a palavra dinamite. Jesus, ele diz que esse é o verdadeiro poder de Deus. É como uma dinamite, que ela despedaça o coração mais orgulhoso, que ela vai quebrantar o pecador mais soberbo, que vai humilhar o mais altivo, que vai limpar o mais sujo, que vai justificar o mais ímpio, que vai endireitar o mais tortuoso, que vai ferir o que se alegram com o mundo, e vai trazer alegria ao que carrega a sua cruz. É o poder que levanta o abatido, que traz graça ao oprimido. É o poder que vai tirar as vestes de luto e dar vestes de alegria, que vai mudar o coração, mas também mudará o exterior. É o poder que transformará o perdido em salvo, fazendo ele passar pela metanoia, a mudança radical de sua vida. Quando ele diz que nós receberíamos o poder, o conceito que as pessoas têm é de algo que é extravagante, de pessoas que são extravagantes em seus comportamentos religiosos, mas não é nada disso. O poder do Espírito Santo é totalmente diferente de muitas práticas religiosas que nós já praticamos e vivenciamos. A palavra poder, então, no grego, ela vai significar 4 coisas importantes para nós. Primeiro, quando ele diz aqui, Jesus, recebereis o poder. Esse poder, ele significa autoridade espiritual. Poder para proclamar o Evangelho. Então, quando nós falamos, eu quero o poder de Deus, o que é isso? É o poder para que o Espírito de Deus me use para proclamar o Evangelho a toda criatura. Como diz em Lucas 10:19, eis que vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Mateus 16:18, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Romanos 1:16, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que nele crê. Apocalipse 6:2, e vi então, e eis que um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e lhe foi dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. O poder da igreja está na pregação do Evangelho. O poder de Deus, o poder do Espírito Santo, é a autoridade que o Senhor dá para a igreja, para proclamar o Evangelho aos perdidos. Então, quando nós falamos em receber o poder do Espírito Santo, é nós termos a autoridade do Senhor, para nós podermos propagar a verdade.
o Evangelho, a salvação por meio de Jesus Cristo. É quando o Espírito de Deus, Ele fala em nós, Ele move em nós, não para a nossa glória, não para nós, mas para glorificar a Cristo, para testemunhar Cristo. Então Ele diz: recebereis o poder para ser minhas testemunhas em todas as partes do mundo. O poder do Espírito Santo, então, o que é? É o poder de nós pregarmos o Evangelho, é o poder de nós propagarmos as boas novas aos que estão perdidos. Como o Senhor diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e ensinando eles a guardarem todas as coisas que eu vos tenho dito. O poder do Espírito Santo é o poder de nós podermos pregar com autoridade o Evangelho do Senhor, de podermos anunciar as boas novas àqueles que estão perdidos. Steve Lawson diz: cancele o entretenimento da igreja, dispense a equipe de teatro, livre-se do candelabro, apague as luzes coloridas, coloque o púlpito de volta ao centro, levante-se como um homem, abra a Bíblia e pregue. É isso. O poder do Espírito Santo em nós é para nós pregarmos o Evangelho, que todos os homens são pecadores, que todos os homens carecem da glória de Deus, que não há um justo sequer, que não há ninguém que faça o bem, todos nós falhamos em todas as nossas obras, em tudo o que nós fazemos, e não há nada que possamos fazer para ser salvos por nós, por obras ou por mérito. Nós devemos proclamar que somente Cristo pode salvar, que só há salvação em Cristo, só há mérito em Cristo, somente as obras de Cristo podem nos levar ao céu. Então Ele vai dar essa autoridade para a igreja, para a proclamação do Evangelho. Ter o poder de Deus é isso. Então nós vamos começar a analisar a nossa vida, porque tanto é falado de poder, tanto é ministrado sobre poder, tanto sobre o Espírito Santo, e muitas vezes nós mesmos não temos esse poder, mentimos para nós mesmos e vivemos uma vida vazia do Espírito Santo. Então aquele que tem o poder do Espírito Santo, ele é aquele que proclama o Evangelho a todas as nações. Você pode ver isso com o que aconteceu com aqueles homens quando eles receberam o poder. Eles foram por todos os cantos fazerem o quê? Pregar o Evangelho, Cristo e Ele crucificado, a mensagem de Cristo para todos os que estão perdidos. Então o poder do Espírito Santo, Ele faz isso conosco, nos capacita a sermos pregadores do Evangelho, não é aqui, pregadores do Evangelho lá fora, a anunciarmos o Evangelho aos perdidos, sermos ousados para pregar a palavra, falarmos para aqueles que estão no pecado: vocês precisam de Cristo, a eternidade está chegando, os seus dias estão se findando, vá a Cristo, salve-se, o único que pode te salvar. Esse é o poder do Espírito Santo. Outra palavra, outro significado que também tem no grego a respeito desse poder, é que ele é um poder moral. É um poder não somente que nós proclamamos com os nossos lábios, mas é um poder que nós vivemos na nossa própria vida. É um poder que muda o nosso coração, muda a maneira de pensar, muda a maneira de viver, muda as nossas atitudes. É um poder que nos conduz ao arrependimento dos nossos pecados. O que é uma pessoa ser cheia do Espírito Santo, ou receber o poder do Espírito Santo? Não é cair no chão, não é tremer, não é chorar, é se arrepender dos seus pecados, é mudar de vida. É aquele que fazia o mal, agora faz o bem, é aquele que fazia o que era errado, agora faz o que é certo. Esse é o verdadeiro poder do Espírito Santo. É um poder que nos faria distinto de todas as pessoas pelas nossas boas obras e os nossos bons procedimentos. Esse é o verdadeiro poder do Espírito Santo. É um poder que muda não somente o exterior, mas muda o nosso interior. Como diz em Jeremias 31:33:
porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente eu lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração eu lhes escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Gálatas 5,22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o poder de Deus, é o poder que nos faz viver para a glória de Deus. Esse é o verdadeiro poder. É o poder que faz os maridos amarem as esposas, que fazem as esposas amarem os maridos, que fazem nós amarmos os nossos filhos, que fazem os filhos obedecer aos seus pais, que nos dá um bom testemunho no trabalho, na escola, que tem o nome de bom pagador na cidade, pode vender para aquele paga certinho. Você entende o que é ser cheio do poder do Espírito Santo? As suas palavras já não são para falar mal, não é mais para fofocar. O cheio do Espírito Santo agora, as palavras que saem da sua boca são para edificar. As suas amizades são mudadas. Você já não anda mais com más companhias. É mudado. São agora boas companhias, os irmãos piedosos. A nossa maneira de se vestir, a nossa santificação. Spurgeon diz: Senhor, me livra daqueles que são como anjos na rua, como santos na igreja e como demônios em sua casa. Muitos são assim. Na rua, você fala, nossa, aquele homem é um homem piedoso, parece um anjo flutuando na rua. Na igreja, você olha, é um santo, parece que já vai subir para a glória a qualquer momento. Mas na casa, é um demônio. D.L. Moody, um dos grandes pregadores da história, ele diz: se um homem não trata bem a sua esposa, então não quero ouvi-lo falar sobre Cristo. Então, o poder do Espírito Santo é um poder que veio para mudar os nossos corações, é um poder que veio para transformar a nossa mente, é um poder que veio para nos fazer uma nova criatura. É um poder que veio agir dentro de nós, transformar a nossa alma, transformar o nosso coração, o nosso espírito. Esse é o verdadeiro poder do Espírito Santo. É esse o poder que nós devemos clamar e é esse que nós devemos buscar. É esse, o poder de sermos transformados daqueles homens, daquelas mulheres más pecadoras, e agora novas criaturas, tudo diferente, tudo transformado, tudo mudado, a maneira de falar, de tratar, de agir, de viver, a vida é uma nova vida, a história é uma nova história. Esse é o poder que o Senhor espera de nós, esse é o verdadeiro poder, e nada parecido com o que nós vemos na realidade das igrejas de hoje. O outro poder que nós podemos entender aqui também, outro significado da palavra poder, é o poder de nós influenciarmos a sociedade. Aqui é a mesma palavra usada, no grego, usado quando os homens ricos e poderosos conseguem influenciar a sociedade em que ele mora, por causa do seu poder. Assim também, o poder do Espírito Santo, ele nos conduzirá a influenciar uma sociedade, diferente do que nós temos visto hoje na igreja. A igreja, ela está sendo influenciada pela sociedade. Ou seja, a igreja de hoje, ela não tem o poder do Espírito Santo. Ela tem um falso poder. Ela demonstra falsos dons.
igrejas pretas com luzes coloridas, festas para atraírem jovens, usam diversos meios e recursos desse mundo, com uma roupagem evangélica para atrair as pessoas, e assim desprezam o poder de Deus. Mas o verdadeiro evangelho, o verdadeiro poder, ele fez com que o apóstolo Paulo influenciasse nações inteiras pelo poder de Deus. Então esse é o verdadeiro poder. O verdadeiro poder, quando o Espírito Santo age verdadeiramente na pessoa, ele influencia as pessoas, ele influencia todos os que estão ao redor, ele consegue ser distinto da maneira de agir, de viver, de falar, ele é diferenciado, ele é influenciador para o bem. É isso que acontece. Hoje os cristãos de hoje são um mau testemunho, influenciam para o mal. Eu conheço as pessoas falando que não querem ir na igreja, não vão na igreja, por causa das pessoas que estão na igreja. São pessoas que não têm o poder do Espírito Santo e vivem uma vida má, com um mau testemunho, e isso afasta as outras pessoas de Cristo. Mas o verdadeiro poder do Espírito Santo, ele nos torna um modelo, testemunho, onde nós vivemos, onde nós vamos, o que nós fazemos. Esse é o verdadeiro poder, de sermos pessoas influentes. Como os ricos conseguem influenciar em tudo, não é assim que acontece? Pessoas poderosas têm uma grande influência. A igreja, aquele que é cheio do Espírito Santo, ele também consegue influenciar as pessoas que estão ao seu redor, pelo seu bom procedimento, porque ele é cheio, ele tem o poder do Espírito Santo. Você tem influenciado, irmãos, as pessoas de sua família, ou você tem afastado as pessoas de sua família? Você tem influenciado os seus vizinhos, as pessoas que trabalham com você, da escola, os seus amigos, ou são eles que têm te influenciado? Nós observamos que, olha que interessante, na época dos apóstolos, quem que eram os apóstolos? Eram homens pescadores naquela época, que se converteram. Mas você sabe onde esses homens eles foram parar? Lá diante dos reis e dos governadores daquelas cidades, pela sua influência na sociedade. Não foram para ser admirados, foram para serem presos, mas foram, olha o tamanho da influência, levaram eles aos homens mais poderosos, por causa da influência do poder do Espírito Santo que estava na vida deles. Muitas vezes hoje, não conseguimos influenciar nem a pessoa da nossa própria casa, nem a pessoa que trabalha conosco, ninguém, porque nós precisamos do poder. É o poder do Espírito Santo que faz isso em nós, que opera em nós, para que possamos ser essa pessoa de influência na sociedade. Como diz em Mateus 5, 13 e 14, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. 2 Coríntios 3, 2, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Nós somos a carta viva de Deus aqui nesse mundo. É isso que é ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Tem pessoas que são extravagantes dentro da igreja, são extravagantes no louvor, são extravagantes em tudo que fazem, mas não tem nenhuma das características daquele que verdadeiramente tem o poder de Deus. A quarta característica do poder de Deus, do poder do Espírito Santo. Essa palavra também no grego, ela significa o poder militar, o poder de força física. Ao recebermos o poder do Espírito Santo, o Senhor então, Ele nos dá força, vigor, ânimo, para nós podermos prosseguir, para nós podermos passar pelas provas e não desistir. Aqueles homens, eles suportaram perseguições, apedrejamento, prisões, foram decapitados, foram crucificados de cabeça para baixo, foram mortos a flecha, mortos a lança, foram arrastados por cavalos até morrerem.
Como aqueles homens conseguiram suportar tamanho sofrimento e tamanha dor? Por causa do poder do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo, ele verdadeiramente está em nós, ele nos dá um poder acima daquele que nós podemos suportar pela nossa própria carne. Acima. Ele age nos sustentando nos momentos mais difíceis da nossa vida. Ele age nos sustentando nos momentos de sofrimento. Ele age em nós quando nós passamos por um momento de uma luta na área da saúde, com enfermidade, no momento de luta com o casamento, no momento de luta com os filhos, momentos de vícios, momentos de pecados, momento em que caímos. Como nós sustentamos? Como nós conseguimos ficar de pé? Por que nós não desistimos, não desanimamos? Por que nós não voltamos para a prática mundana? Porque existe o poder do Espírito Santo nos sustentando para nós não cairmos. É o Espírito de Deus que nos dá força em nossa vida, para não sermos abatidos. É Ele que nos fortalece para nós perseverarmos até o fim. Não é você, é Ele, é o poder dEle. É a força que o Espírito Santo nos dá, para nós não negarmos a nossa fé em Cristo, para nós não envergonharmos o nome de Cristo, para nós não tirarmos os olhos de Cristo em meio às aflições e sofrimentos desse mundo. É o poder do Espírito Santo que age em nós. É o poder dEle que move em nós nesses momentos. É Ele quem faz tudo isso em nós. Como diz em João 16:33, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Lucas 18:1, e disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, o poder do Espírito Santo é o poder que vai sustentar todos nós a permanecermos firmes na fé. É o poder que vai nos manter a nós não negarmos Cristo enquanto nós vivemos nesse mundo. Olha o tempo em que nós estamos vivendo. Olha o mundo em que nós estamos vivendo. Em quantos países sendo perseguidos. Quantos irmãos nossos nesse momento sendo mortos por causa de sua fé. Olha o que está acontecendo em nosso país. Olha as leis se levantando, os governos se levantando, querendo proibir o Evangelho, proibir as Escrituras, fechar as igrejas. E é isso que vai acontecer. E você acha que a igreja de hoje está preparada para isso? Você acha que a igreja, quando nós vemos o que é o poder de Deus, quando nós olhamos para a realidade das igrejas de hoje, será que elas têm o poder de Deus? Vão todas sucumbir. Vão todos falhar. Se nós não tivermos o Espírito de Deus, se o Espírito de Deus não estiver agindo na nossa vida, ninguém se salvará. É por isso que nós precisamos do poder do Espírito Santo. Não é dessas coisas estereóticas da religião, mas é do poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo, ele não é um fim em si mesmo, mas é o poder de Deus para glorificar a Cristo. E sereis minhas testemunhas. Ele fala assim, olha Jesus, vocês receberão o poder. Para quê? Para serem minhas testemunhas. Para nós testemunharmos Cristo. E é isso o que nós devemos fazer. É isso que deve acontecer em nós. Significa que nós devemos proclamar o Evangelho para a glória de Cristo. Não é para a nossa glória. Não é para crescimento. Como nós temos, antes víamos, crescimentos da igreja, temos que fazer igreja, crescer. Não, pregarmos o Evangelho, para que Cristo seja glorificado. Nós devemos viver o Evangelho, para que Cristo seja glorificado. Nós devemos estarmos dispostos a morrer pelo Evangelho, para que Cristo seja glorificado. O verdadeiro poder e o verdadeiro testemunho não acontece apenas durante o culto, mas lá fora, quando nós estamos lá no mundo. Então, como que eu posso receber o poder do Espírito Santo? Como que nós podemos receber esse poder? Eu entendi que o poder é eu poder propagar o Evangelho, proclamar o Evangelho com autoridade. Eu entendi que o Evangelho é uma mudança de coração, é uma mudança de vida.
Eu entendi que o Evangelho é eu influenciar as pessoas ao meu redor. A minha família inteira está acompanhando para a igreja. Vim toda a família, filho, neto, pai, mãe, todos virem para a igreja pelo meu bom testemunho. O poder do Espírito Santo é manter firme na fé, sem negar Cristo. Como isso pode acontecer? Será que se o pastor colocar a mão na minha cabeça e orar por mim, isso vai acontecer? Vem aqui na frente que eu vou orar e você vai receber o poder do Espírito Santo. Será que é isso? Será que se eu colocar um óleo ungido na cabeça de vocês, para lambrecar a testa de vocês com óleo, vocês vão receber esse poder? Será que é isso? Será que se eu participar da campanha dos 12 dias para os 12 meses de sucesso, será que é isso que é receber o poder do Espírito Santo? Não. Como então? O que eu faço? Como eu posso fazer para receber o poder do Espírito Santo? Primeira coisa que nós vamos aprender é o que está em Atos. No capítulo 1. E ele diz assim no versículo 4. Nós vamos aprender agora o que aconteceu com eles para que no final eles recebessem o poder do Espírito Santo. Antes, aconteceram algumas coisas que nós devemos observar. E essas coisas também devem acontecer na nossa vida. Então no versículo 4 diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. A primeira coisa que nós devemos aprender, para nós sermos cheios do poder, recebermos o poder do Espírito Santo, é que Jesus disse que nós devemos esperar pela promessa do Pai, que eles deveriam esperar pela promessa. Esperar dá a ideia para nós, de que nós devemos ser humildes, e abandonarmos o nosso orgulho. Porque aqueles homens que estavam esperando, muitos deles fizeram grandes milagres. Eles poderiam ter pensado: nós não precisamos esperar, podemos fazer pela nossa própria força, nós já fizemos antes, podemos fazer novamente, nós já temos experiência para isso. A primeira coisa que nós precisamos aprender, irmãos, é reconhecer que nós não temos o poder, e esse poder não emana de nós, é um dom de Deus e que vem de Deus, para que Deus possa nos usar como instrumentos para a sua própria glória. Então, o primeiro ponto é que nós devemos nos esvaziar de nós mesmos, para que Ele possa nos encher. A primeira coisa que nós temos que entender, para que podemos receber o poder do Espírito Santo, é nós sermos humildes e não orgulhosos. Muitas vezes nós agimos com orgulho diante do Senhor, chegamos soberbos diante do Senhor, chegamos como se nós já sabemos todas as coisas, como se nós fôssemos bons o suficiente, como se nós não tivéssemos mais que aprender nada e nem nos arrependermos. Jesus fala, era necessário eles esperarem. Por quanto tempo? Eles não sabiam. Mas que mesmo diante de todas aquelas experiências religiosas que eles tiveram, eles não deveriam fazer nada na força deles. Eles não deveriam andar segundo o seu próprio coração e nem fazer as suas vontades, mas deveriam se submeter à vontade de Deus. Como vamos ser cheios do Espírito Santo se nós não nos submetemos à vontade de Deus? Se nós somos orgulhosos, se nós somos soberbos. O orgulho foi aquilo que derrubou Satanás. Se o orgulho conseguiu derrubar um anjo que não tinha pecado, o que o orgulho não pode fazer conosco, homens cheios de pecados? Imagina o que o orgulho não pode fazer no teu coração. Muitas vezes chegamos diante do Senhor orgulhosos, soberbos, diante de Deus. Nós precisamos de nos esvaziar de nós mesmos. Sabe por que nós não temos o poder? Porque quando nós pecamos, nós sempre tentamos nos justificar dos nossos erros.
Dificilmente chegamos até Deus e nos arrependemos verdadeiramente. É dessa forma. Nós sempre queremos nos justificar. Ah, por que você faltou do culto, meu irmão? Porque eu estava cansado. Não. Você tem que falar, eu faltei do culto. Porque eu pequei contra o Senhor. Eu desobedeci a uma ordem do Senhor. Mas o homem não, ele quer sempre se justificar. Ele não quer se arrepender. Ele não quer reconhecer que é pecado faltar de um culto. Ele não quer reconhecer que é pecado falar asperamente com a esposa. Ele não quer reconhecer. Ele fala duro com a esposa. E ele então dá desculpa. Eu falei assim porque tive um dia difícil. Não. Você falou assim porque você é um pecador. Arrepende do teu pecado. Me perdoa. Eu errei. É isso que é difícil do homem reconhecer. É isso que é difícil de nós reconhecermos. Sempre queremos dar desculpa. Você errou? Não, é por causa disso, eu fiz por causa daquilo, não. Você fez porque você é um pecador. Você errou porque você pecou contra Deus. Essa é a dificuldade nossa, do nosso coração. Como Deus vai encher homens soberbos, que quando erra sempre se justificam, que quando faz algo errado sempre coloca alguma outra coisa no lugar. Nós devemos nos esvaziar. Errou. Eu errei, Senhor, me perdoa, como eu falei com a minha esposa, como eu falei com os meus filhos, aquilo que eu fiz, a forma em que eu fiz, me arrependo. Você pode ter dia difícil, você pode ter acontecido o que for, mas se arrepende, não se justifica. Você lembra Adão e Eva? Quem comeu? O que aconteceu? Foi o outro, chegou no fim, foi a serpente, foi todo mundo, menos eles. Geralmente é assim que acontece, o orgulho, a soberba em nosso coração. É muito importante nós sermos humildes. É muito importante reconhecer os nossos erros, não nos justificar, mas reconhecer, eu estou errando, eu estou pecando. Isso é muito importante para nós. Segunda coisa que nós vamos ver aqui, é que eles estavam reunidos. Em versículo 6 diz: então os que estavam reunidos. Depois também diz no versículo 14, que eles estavam perseverando unânimes, juntos, em oração. Depois nós vemos também, na igreja, dizendo que 2:44, que todos os que creram estavam juntos. O que é importante para nós sermos cheios, recebermos o poder do Espírito Santo? É não ter uma fé solitária. Isso é importante para nós. É importante nós sempre estarmos juntos. Você vê que o poder não foi derramado de forma solitária. Estava lá o Zezinho, lá na casa dele, todo mundo lá e todo mundo... Não, é os que estavam juntos, reunidos. A irmandade anda junto. A irmandade anda como um corpo. Nós não podemos viver uma fé solitária, uma fé sozinha. É importante nós estarmos juntos, é importante nós congregarmos. Porque quando nós estamos juntos, nós somos edificados, exortados, motivados, corrigidos, ajudados, levantados. E principalmente quando nós estamos juntos, entre nós, Jesus está. Porque onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Tanto em reuniões formais como cultos, reunião de oração. Como eu vou ser cheio do Espírito Santo? Como que eu vou receber esse poder? Se na hora do culto eu fico em casa, nunca vai receber, nunca vai ser salvo, nunca vai acontecer nenhuma transformação na vida, porque nós devemos estarmos juntos, perseveravam juntos, viviam juntos, andavam juntos. A igreja não é pessoas solitárias, a igreja é um grupo que anda junto. Então nós precisamos andarmos juntos, vivermos juntos, fazermos tudo juntos para a glória de Deus, seja nas reuniões formais, seja em reuniões informais, quando um irmão ou outro irmão se reúne para a glória do Senhor, para lerem um livro,
para tomarem um café, para estarem conversando a respeito de Deus. Toda reunião, é importante que a igreja ande junto, que você tenha comunhão uns com os outros. Não existe fé cristã sozinha. Ou nós somos um corpo, ou nós não somos do corpo. Todos devem andar juntos, reunirem juntos, viverem juntos. E é isso que acontecia. Eles estavam reunidos, porque eles tinham tudo em comum. Tinham a mesma fé, acreditavam nas mesmas coisas, se edificavam com palavras santas. Eles esperavam pela mesma promessa, que era Cristo, o Evangelho, a cidade celestial. É por isso que eles estavam juntos, tinham a mesma fé, desejavam as mesmas coisas. O que nós desejamos? Nós desejamos Cristo. Nós desejamos o quê? Ouvir o Evangelho. Nós desejamos o quê? A cidade celestial. É isso que todos nós desejamos. É por isso que nós todos devemos andar juntos. E quando nós andamos juntos, ali é momento propício para o Senhor derramar o poder do Espírito Santo. Ficar em casa, desprezar culto, desprezar reunião com os irmãos. Não tem como. Nós devemos entender isso. Que nós devemos viver juntos. Muitos talvez não consigam vir, porque trabalham, algo que é legal. Mas outros não vêm por desprezo, porque não querem, por outras coisas, que não é legítimo. E Deus está vendo. E você acha que Ele vai colocar do Espírito dEle em pessoas que desprezam a igreja, que desprezam reuniões, que desprezam o culto, que desprezam orações? Não vai. Não vai. É por isso que a igreja ela deve andar junto. E quando eles estavam juntos, no momento em que eles estavam juntos, no momento que eles estavam com o coração aberto, quebrantados, se esvaziaram de si mesmo, é o momento em que Deus derramou do Espírito dele sobre toda a carne. É naquele momento. Por isso nós devemos desejar isso. O que nós devemos desejar? Você quer desejar? Qual que é o teu desejo hoje do teu coração? É ser rico? É ter sucesso? É comprar coisas? O nosso desejo é esse. É que Deus nos visite. Ele muda esse nosso coração, esses pensamentos débeis nossos, esse coração duro nosso, para nós podermos desejar Cristo, desejar o Evangelho verdadeiro, desejar a cidade celestial. Meu irmão, daqui a uns anos você já está partindo desse mundo, e você está desejando esse mundo, vivendo para esse mundo, buscando somente nesse mundo. Olha o tempo que nós estamos vivendo. Jesus está às portas. Olha o mundo, está de cabeça para baixo. Olha a imoralidade, olha o pecado, olha os governos, olha a perseguição. Se existe algum tempo, meu irmão, que já houve nesse mundo da volta de Cristo, nunca houve um tempo como o nosso, tão próximo da volta do próprio Cristo. Todas as profecias se cumprindo, epidemias, fomes, terremotos, perseguições, ódios, ideologia de gênero, homossexualismo. E você sabe onde está o nosso coração? Nesse momento? Desejando aquilo que Satanás ofereceu para Cristo. Se você me prostrar e me adorar, tudo isso eu te darei. Talvez nós não estamos percebendo, mas nós estamos nos prostrando diante de Satanás e querendo todas as coisas que Ele pode nos dar. Terceiro, eles estavam em oração. 1,14. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Nós devemos orar, porque a oração, ela mostra que nós reconhecemos a nossa fraqueza. Como o reverendo Augusto Nicodemos diz: eu oro porque eu sou fraco. Da mesma forma todos nós devemos orar porque nós somos fracos. Nós nos desviaremos a qualquer momento, nós falharemos a qualquer momento se nós tentarmos andar pelas nossas próprias forças, se nós tentarmos andar no nosso próprio pensamento, nas nossas habilidades, e por nós não vamos conseguir. Somente
Cristo pode nos ajudar, somente Cristo pode nos conduzir. Por isso é importante, nós precisamos de orar. A oração, ela vai mostrar a nossa humildade em pedir ajuda para Deus, em clamar por misericórdia e perdão dos pecados a Deus, em pedir proteção para nós, para nossos filhos, nossa família, para os irmãos. Nós devemos orarmos, porque demonstra que nós precisamos do Senhor. Nós enfrentaremos, ao terminar o culto, ao sairmos lá fora, nós enfrentaremos tudo quanto é tipo de tentação, maldade, praga. Como nós vamos viver nesse mundo se Deus não estiver conosco? Quando nós desprezamos a oração, nós estamos confiando em nós mesmos. E ao confiarmos em nós mesmos, nós não conseguiremos. É por isso que, para que nós tenhamos o poder do Espírito Santo, nós precisamos de confiar em Deus. De que forma? Quando nós oramos. Quando nós oramos, quando nós clamamos ao Senhor, tanto na oração em secreto como na oração coletiva, mostra que nós temos fome e sede de Deus. É isso que é demonstrado na nossa vida devocional diária. Se eu leio a Bíblia, se eu faço as minhas reflexões, se eu clamo ao Senhor, se eu vou nas reuniões de oração, isso vai mostrar realmente o que está em nosso coração. Todos podem enganar todos. Mas quando nós nos voltamos realmente à palavra, nós vemos que nós não podemos enganar a Deus. Nós não receberemos o poder de Deus se nós mantermos uma vida longe de Deus. É necessário nós mantermos uma vida devocional juntamente com Deus. Em todos os momentos, no nosso devocional diário, na oração diária, na leitura diária da Bíblia, nos cultos a qual nós nos reunimos, é necessário nós buscarmos ao Senhor, porque é sobre esses que desejam é que receberão, porque o que busca Ele sempre vai encontrar. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos de ouvir a verdade, nós precisamos de nos arrepender do que estamos fazendo. Muitas vezes estamos fazendo tudo errado. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos do poder de Deus sobre a nossa vida. E é dessa forma que o Senhor ele vai derramar o poder dele. É dessa forma que nós vamos ser transformados. É dessa forma que nós vamos ser salvos. É dessa forma que nós vamos conseguir ganhar almas para Cristo, influenciar uma sociedade, sermos pessoas que vão deixar um legado nesse mundo. Imagina se você morrer hoje. Qual é o legado? Quantos de nós ficaremos esquecidos pelas próximas gerações, por nunca termos feito nada para o reino? Não há nada que fizemos para a glória de Deus. Por quê? Orgulhosos, não querem viver como igreja e não querem ter uma vida devocional com Deus. É necessário nós nos arrependermos, irmãos. É necessário. É necessário nós nos voltarmos a Cristo. A conclusão que nós podemos chegar é que o Espírito de Deus ele veio para mudar toda essa situação e que nós precisamos dele, que nós precisamos novamente nos voltar a Cristo, desejar a Cristo, amar a Cristo, que nós queremos esse poder do Espírito Santo. Nós não queremos ter apenas uma religião aonde nós vamos, nos sentamos, nos levantamos e vamos embora. Não é isso que é ser igreja. Ser igreja é todos nós juntos proclamarmos o Evangelho onde nós estivermos. Ser igreja é todos nós juntos sermos pessoas morais numa sociedade imoral. Sermos cristãos é todos nós influenciarmos todas as pessoas, começando pelas pessoas de dentro da nossa casa. Sermos cristãos é nós podermos então permanecermos firmes em nossa fé, não negarmos Cristo em hipótese alguma. É isso. E é o poder de Deus que faz isso, é o poder do Espírito Santo em que faz isso em nós. E nós então precisamos ir até Ele, para que Ele faça isso em nós. Precisamos de clamar a Ele: Senhor, faz isso na minha vida. Olha a minha vida está vazia. Olha para mim. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da graça do Senhor. Os dias estão sendo difíceis. Você acha que você vai conseguir suportar
os tempos difíceis que estão se formando, se você continuar com uma vida fria diante do Senhor. Você acha que na hora que se levantar o anticristo, ele colocar uma arma na tua cabeça e falar para você, nega Cristo ou morra, você acha que se você estiver nessa tua condição hoje, você vai conseguir morrer por causa de Cristo? E os teus filhos? O pastor Paulo sempre fala muito isso. Se os teus filhos forem tirados de você, você por ser cristão não poderá mais criar os teus filhos, e os teus filhos então serão arrancados das tuas mãos, e serão dados ao governo. Será que os teus filhos estão prontos para não negarem a Cristo? Para serem como Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, que foram retirados, raptados de suas famílias, e quando chegaram lá na Babilônia, eles se tornaram luz, eles não negaram a Cristo. Será que nós estamos preparando a nossa família? Como está? Como está o teu coração? Como está a tua vida devocional? Se hoje que nós podemos não estamos orando, amanhã não poderemos. Se hoje que nós temos a Bíblia e não estamos lendo, amanhã nós não teremos mais a Bíblia. Se hoje nós temos um lugar para congregar e não estamos vindo, amanhã esse local será fechado, em breve. Por isso é tempo de nós nos voltarmos, é tempo de conversão, é tempo de você reconhecer, é tempo de você tirar o teu orgulho, a tua soberba, é tempo de você falar, meu Deus, eu estou no pecado, Senhor, me perdoa, olha os meus caminhos, olha o meu coração, olha os meus desejos, o mundo está se desfazendo, o mundo está acabando, e nós continuamos longe e distante de Cristo. Quando o Espírito Santo vier, Ele me glorificará, o Senhor Jesus diz. Ele nos conduzirá a Cristo. Quanto mais o tempo passa, se você tem o Espírito Santo verdadeiramente, mais perto você tem que ficar de Cristo. Se quanto mais os dias passam, você está distante de Cristo, é porque tem algo errado. Ou você ainda não se converteu, ou você ainda não foi salvo, ou você está desviado ou se desviando. E isso, essa palavra é importante para nós fazermos uma reflexão na nossa vida, para nós nos voltarmos a Cristo. O Senhor Jesus diz, todo aquele que vier a mim, de modo algum o lançarei fora. Se você que está aqui nessa noite, e alguma dessas situações tem passado pela tua mente, pelo teu coração, é tempo de você ir a Cristo. É tempo de você confessar os seus pecados, é tempo de você se arrepender, é tempo de você entregar o teu coração ao Senhor enquanto é tempo. Haverá dias em que não haverá mais oportunidade, que não haverá mais tempo, mas enquanto é pregado o Evangelho, enquanto é chamado ao arrependimento, vai a Cristo, quebranta o teu coração, fala para o Senhor, Senhor, muda esse coração duro, abre os meus olhos espirituais, muda os meus pensamentos, endireita os meus caminhos, Senhor, me transforma, Senhor, me salva. Se nós não fizermos isso, você sairá deste lugar e continuará perdido eternamente. Mas se o Senhor te trouxe aqui neste lugar, pecador, se arrependa. O Senhor está novamente renovando as oportunidades para a tua vida. O Senhor novamente está lhe dando uma nova chance. Você não poderá chegar diante do Senhor no julgamento e falar, Senhor, eu não sabia. Senhor, eu não entendi. Senhor, não dará mais tempo. Enquanto nós estamos em vida, enquanto nós podemos clamar, enquanto nós respiramos, enquanto nós falamos, enquanto nós oramos, enquanto nós buscamos, nós podemos encontrar. Busque o Senhor nessa noite, igreja. Encontre o Senhor. E quando você encontrar o Senhor, o teu coração se satisfará nele. E você então será salvo dos teus pecados. O Espírito Santo então agirá na tua vida, transformará a tua vida. E você então, de vez de vergonha e mau testemunho, será a luz do mundo e o sol dessa terra. E Cristo então, aquele que te chamou e te escolheu, será glorificado. Vamos orar nesse momento.